No programa dessa noite vamos falar das reformas que vêm por aí, com a doutora Patrícia Teodora. Diabetes tipo 1 e tipo 2. E também o tratamento para as doenças da glândula tireoide com a endocrinologista Fernanda Magalhães. E uma nova alternativa para a produção de leite no Brasil, o leite orgânico. Como é produzido? Saiba numa matéria especial do programa Vídeo Repórter dessa noite. Bom, muito boa noite, Patrícia Teodora é a nossa convidada de hoje aqui do nosso programa. Nós estamos ao vivo também pelo facebook.com/Clésio estamos no canal 4 da TV+, estamos também no canal 13 NET da sua TV Universitária, canal 5 aberta. É o nosso programa cujo único objetivo é informar você, né? A gente vai, conforme falamos na última semana, nós vamos estar tentando trazer aqui pessoas que são importantes para o seu conhecimento, pessoas que são importantes com aquilo que dizem, com a opinião que formam, né? Pessoas que têm algo para dizer. E eu quero dar o nosso boa noite para você mais uma vez, Patrícia. Boa noite, muito obrigada pelo convite, Clésio. Fico muito feliz, né, por você achar aí que eu tenho algo a dizer. A gente manifesta muito em redes sociais, mas é porque estamos vivendo um momento muito crítico, né? Político, econômico, um momento complicado que às vezes é preciso falar alguma coisa mesmo para que chame a população, né? Fala, olha, está acontecendo coisas aí que vão impactar a sua vida daqui nas próximas gerações, impactar a vida dos seus filhos, impactar a vida dos seus netos. E como vão, né, Patrícia? E como vão? Vão impactar bastante. Olha, não tem como começar de outra maneira. Mas antes, porém, um pequeno preâmbulo aqui para mostrar a carreira da doutora Patrícia Teodora. É advogada previdencialista já há mais de 20 anos. Né? E ao longo desses 20 anos, eu acho que você nunca se deparou com um momento tão difícil, né? Olhado de todos os aspectos, um momento complicado, né? Um momento crucial. Nós estamos num trevo aí da vida brasileira. Como é que você explica isso? Por que nós chegamos nesse imbróglio? Nós estamos num momento complicado político e economicamente. São situações que ocorreram nos últimos anos que fogem à explicação. Eu acredito que a população ela está descrente, desmotivada, cansada, sem rumo no que esperar, né? Nós temos aí um cenário político para o ano que vem complicado, em que não se aparecem nomes realmente que podem ser uma salvação, não digo salvação, porque salvação nesse momento pode ser pior, mas um nome que possa falar politicamente aquilo que se quer ouvir politicamente, né, no cenário brasileiro e mundial, porque quando se escolhe uma pessoa para presidente, vice-presidente, você pensa no Brasil e no exterior, porque nós temos aí relações internas e externas. Eu não vejo o ano que vem um cenário muito bom político não, Clésio, eu tô com medo. É uma desesperança, né, Patrícia? Porque a gente pensa assim, que bom, 2018 é um ano de eleições, finalmente um ano de respiro. Mas respirar como? Se não tem quem, com quem? Nós temos um quadro aí de Lava Jato que já relacionou 1820, posso estar errado, mas é mais ou menos isso, o número de políticos envolvidos com corrupção. 1820. Envolvidos com corrupção. Um cenário num Congresso Nacional, né, colocando aí os senadores e os deputados, sim, em que mais da metade dos parlamentares estão de alguma forma envolvidos em esquema de corrupção. Viemos de uma presidente deposta, de um presidente atual que é o primeiro presidente denunciado, salvo me engano, conseguindo fazer reformas, mesmo a desgosto da maioria da população, porque não chamou a população para uma conversa. Para um debate, como a Constituição determina. Temos um cenário complicado. Muito complicado, porque as pessoas estão também com um pé atrás, né? Sim, as pessoas estão desmotivadas, né? Se alguém se apresentar sendo honesto, mesmo sendo honesto, a população não tem como avaliar se aquela pessoa está falando a verdade, não é? Os meios de informação são manipuláveis também.
são mentirosos. Você pode, mesmo buscando a informação no Wikipedia daquela pessoa, aquela informação pode ser mentirosa, né? Tudo para favorecer a imagem daquele candidato. Então, sabe, tem que se começar a partir de agora, fica até como sugestão das pessoas buscarem a informação mais a fundo, se estudou, que universidade fez, quantas vezes tomou bomba, se foi um bom aluno, se foi uma boa pessoa em casa, se bate na mulher. E cobrar, outras né? informações. E cobrar efetivamente, porque seu candidato, seu deputado, seu senador, seu prefeito, seu vereador, você deu voto. Você deu aquele voto para ele governar para você, não para ele. Se ele fizer de uma forma errada, a gente tem que mandar ele embora. Sem dúvida. Tem que dispensá-lo, ele está sendo pago para governar para a população. Desde sempre foi assim, né? Nós vivemos governados por reis, onde a sua majestade merecia toda a condolência, aquela coisa toda. Nos ensinou que eles são os nossos chefes. E eles não fazem a menor questão de transformar isso na real verdade das coisas. Quem manda é quem? Quem manda é a população, é o povo. O dia que o povo brasileiro tiver consciência do poder que emana do povo, conforme a Constituição determina, vai ter um pouco de medo, vai mudar esse cenário político. Por enquanto é um povo ainda desesperado, com medo, preocupado em ter razão de um ou de um outro lado. Eu sou direita, eu sou esquerda, você é coxinha, você é mortadela, eu tenho razão porque votei X, eu tenho razão porque votei naquele. Enquanto está todo mundo envolto em corrupção. Ou seja, quem sofre os efeitos disso tudo é esse mesmo povo que está brigando entre si em redes sociais, Clésio. Justamente, batendo boca, ameaça de morte. Batendo boca, ameaça de morte, tiro, a gente vê aí. E voltando aí, uma época muito difícil, né? Que é uma época em que as manifestações em si têm sido repreendidas de uma forma muito dura. A população também não se identifica com quem lhes chama para a rua. Isso é visto aí a olho nu. Houve aí alguns grupos que com o tempo se mostraram políticos também, né? Que vieram e se titularizaram contra a corrupção, e a gente percebeu que acabou o discurso contra a corrupção. E nós temos uma população perdida. Mas eu acredito que isso vai mudar. E tem que mudar rapidamente, porque as próximas gerações esperam, né, que isso aconteça. É o que eu falo sempre. Os efeitos de um sistema político corrupto, ele é ruim para a atual e futuras gerações. Nós estávamos falando aí em investimento em educação. Justamente. Uma educação de qualidade, uma educação de um brasileiro que saiba pensar, mas que não pense facebookianamente. Facebookianamente. O pessoal aí do Facebook que está nos vendo agora na live aí, ó. Exatamente, que não pense dessa forma. Escute o que eu digo, escute o que você diz, escute o que outra pessoa diga, mas procure também nos jornais, no momento político, na história, nos livros de história. Lembre do passado, lembre do futuro para poder concluir algo novo. A informação comprada não é boa. Sim. Não é boa. Informação comprada é como se fosse feijão enlatado. Já comeu feijão enlatado? Ruim, né? Ruim demais. Tem o tempero próprio de quem vende. Exatamente. De lata e coisa velha. Doutora, nós falamos agora sobre corrupção. Não adianta nós dizermos que o corrupto é somente o agente que nos governa. Nós vivemos uma coisa, nós acabamos tendo que constatar no Brasil algo que não era para ter sido constatado. Nós vivemos uma miríade, digamos assim, de corrupção em todas as escalas da nossa sociedade, né? Desde a pequena até essas monstruosas, como é o caso que tem sido mostrado na mídia, na grande mídia aí. Será que educação, conforme nós falamos, que o povo brasileiro, um dos caminhos desse trevo é o caminho que leva para a escola? Será que apenas a educação basta para solucionar essa questão que é quase que de caráter mesmo? Eu acredito que sim. Eu acho que os países de primeiro mundo que investiram maciçamente na educação estão colhendo resultado hoje.
O Brasil, a gente já conversava sobre isso, nós temos aí um problema que é vendido como a maior crise já existente. Sim. Em compensação, nós estávamos lá no G20. G20, os 20 maiores países do mundo, né? Isso. As 20 maiores economias do mundo, as 20 maiores economias de produção, de arrecadação, de dinheiro. O Brasil era a nona economia do mundo. Já fomos a sexta, né? Já fomos a sexta, mas somos a nona economia do mundo. Mesmo na situação em que Mesmo na situação em que nos encontramos. Em contrapartida, já conversei isso também aqui, estamos entre 75º índice de desenvolvimento humano, porque não investimos em educação. Então há uma contradição muito grande entre a nona economia do mundo, a mais rica, porque no universo global, você ser a nona economia do mundo é um país extremamente rico. Significa que você está ali do lado dos mais ricos. Estamos do lado da Alemanha, do lado dos Estados Unidos, da Rússia. Estamos ali do lado, porque temos muitos recursos. E ao mesmo instante estamos junto mais ou menos com a Indonésia, né, vamos falar aí de países asiáticos, europeus, né, africanos, não desmerecendo de forma alguma, mas eles não estão entre as 20 maiores economias do mundo. O Brasil está entre as 20 maiores economias do mundo. Mas nós temos a síndrome do cachorro vira-lata. Mas essa síndrome do cachorro vira-lata, que todo mundo fala, todo mundo diz, essa coisa toda não pode ser também uma imitação de querer ser um segundo Estados Unidos, mas verificar os problemas, a dimensão territorial que nós temos e ter responsabilidade com cada brasileirinho e brasileirinha que hoje não está indo na aula, não tem acesso à educação, aquele professor que ganha mal, muito mal, é desvalorizado, é discriminado. Um professor hoje ele precisa trabalhar de manhã, à tarde e à noite, abdicar da vida familiar, para ensinar e ganhar muito pouco, Clésio. Para conseguir fazer um salário aí, talvez 2, 3 salários, para conseguir equilibrar suas finanças. Precisamos discutir. O brasileiro precisa discutir isso, ele precisa vir e pensar melhor em que país ele quer, para os netos e para o futuro dele, para os netos, bisnetos, aquilo que a gente quer deixar para o futuro. O investimento em educação, ele não vai melhorar a situação do Brasil em 10 anos, ele vai melhorar em 20. Sim. Mas 20 anos no contexto global é muito melhor do que retirar direitos hoje numa esfera que vai levar 100 anos para o sujeito recuperar. Justamente. Se investir, é o que você está querendo dizer, se investíssemos em educação a partir de agora, nós estaríamos investindo no Brasil para os próximos 500 anos. Né? Em 20 anos num outro país. Quer dizer, é um investimento muito que tem um retorno, não é isso? Retorno gigantesco. Mas ao contrário, nós fizemos uma redução para a educação. Nós aprovamos uma emenda à Constituição para reformar todo um sistema jurídico e para reduzir ainda mais os recursos para a educação. Justamente. Estamos na contramão. A gente tem que lembrar, doutora, que o formato de governança que nós temos hoje, que delega tantos poderes para um deputado federal, para um senador, né? É lógico que quem recebe esse tanto de poder todo não quer, de maneira nenhuma, que o seu poder seja diminuído. Né? O estado ideal é o estado onde o Estado se mete menos, onde você tenha que saber menos, somente as coisas que ele está fazendo de positivo, sabe? Porque, você vê, na Dinamarca, há pouco tempo atrás eu li uma matéria de que um deputado foi pego lá porque me parece que gastou 25 mil reais, equivalente a isso, a mais do que lhe era permitido. Isso aí virou uma notícia nacional lá. Aqui nós estamos falando de 200 milhões, de 800 milhões, de 1 bilhão, né, de desvios e tal, né? Enfim, nós temos que fazer, de alguma maneira, criar uma energia para fazer força, para que esse poder também desses políticos seja diminuído, não é verdade? E que o cidadão, como já acontece,
ele seja mais dono do seu nariz. Eu falo para você da questão do sistema partidário. Eu disse para você que eu sou partidária, mas eu gosto de política. Sim. Eu acho que o caminho é político. Não tem como, que nós temos uma sociedade complexa. Eu não vou governar minha rua, meu bairro, mas eu quero uma calçada limpa, eu quero pessoas fora da rua e vivendo com dignidade. E a Constituição determina isso e eu quero que a Constituição seja cumprida. Okay. Eu quero o bom para mim e para o meu irmão e para aquele que está na rua, que não teve a mesma oportunidade que eu. E aí nós estamos falando de partidarismo. A Constituição ela determina um modelo de partidarismo para que ele se amolde a todas as minorias e a todas as formas de diversidade de pensamento sociológico. Mas nós não vemos isso. Nós temos hoje um partido das mulheres. Não estou criticando o partido das mulheres, de forma alguma. É uma validade, uma coisa interessante. Mas, salvo engano, a representatividade feminina ali é pouquíssima, não chega aos 30% determinado pela lei. E é um partido das mulheres, que deveria ter uma ótica voltada ao universo feminino. Mas eu não estou te dizendo, poderia ter o partido dos homens, voltado a uma ótica de um partido masculino, ou não sou contra um partido religioso, desde que houvesse possibilidade de cada minoria que tivesse o processamento da sua crença, pudesse se ver representada dentro do universo no Senado Federal, dentre os deputados. Sim. Isso não acontece. Então, há uma falência do partidarismo. Hoje, o sujeito está num determinado partido. Aquele partido está envolvido em uma série de corrupção, ele sai, ele também está envolvido e vai para outro partido. E perde a referência. Você vota naquele sujeito que foi daquele partido que você está falando mal dele e que você nem lembra. As pessoas que estão envolvidas em sistemas partidários não são mais por ideologia, mas por interesses. É preciso que a Constituição seja cumprida, que as vontades da sociedade sejam representadas dentro do Congresso Nacional. A minha vontade que a educação seja um suporte, a vontade da população indígena que ela tenha o seu território, que ela possa florescer a sua língua, mas a vontade também dos descendentes africanos, a vontade... Que, aliás, é quase a maioria, né? Nós temos aí... nós somos um país mais miscigenado do mundo. Sim, a miscigenação, mas eu estou te falando da questão das culturas envolvidas, a questão cultural, não a miscigenação em si, a questão cultural mesmo, que as pessoas possam praticar a sua cultura. Eu não vejo isso, eu não vejo um sistema partidário que represente o povo, a população com as suas nuances e diferenças. Sim. Não aquilo que eu penso, eu acho realmente que não tem que ter cota, eu acho que tem que ter cota. Eu quero que todos esses achismos sejam representados para que a gente possa ter debates para a população e que aqueles debates levam a políticas públicas de conclusão inclusiva. Isso não ocorre. Então, eu acho que há uma falência aí do partidarismo que precisa ser modificada. Verdade. Não sei de que forma, não. Bom, nós estamos conversando hoje aqui com a advogada a doutora Patrícia Teodoro, para quem ligou o televisor agora, para quem está nos acompanhando pela internet também. Nós ainda não chegamos no nosso tema aqui, que são as reformas, mas no próximo bloco a gente pretende tocar nesse assunto. Com certeza é um assunto bem espinhoso, né? Mas nós vamos voltar daqui a pouquinho aqui no nosso programa Vídeo Repórter. Segue a programação, daqui a pouquinho a gente volta. Boa noite, galera! Vocês que estão vendo aí o nosso Vídeo Repórter dessa noite, aqui pela televisão, legal! Ou você que está acompanhando aí pelo youtube.com/ClésioNorato1, no facebook.com/ClésioNorato, obrigado, viu? Estão gostando da entrevista com a doutora Patrícia Teodoro, falando sobre reformas? Pois é, um dos assuntos do momento. Bom demais saber que você está curtindo. Agora vamos ver uma matéria que foi feita sobre saúde. Nós entrevistamos a doutora Fernanda Magalhães, ela é médica endocrinologista e falou para o nosso telespectador, é claro, sobre os cuidados que devemos ter para não adquirirmos os diabetes, as formas de diabetes, e também falou sobre tireoide. Vamos ver agora no nosso Vídeo Repórter, vê aí. Eu sou o
Ovídio, moro no bairro Mercedes. Doutora Fernanda, o que é diabetes mellitus? O diabetes mellitus ou diabetes mellitus é quando nós temos o aumento do açúcar no sangue. Então, o açúcar, que é a glicose, nossa principal fonte de energia, e ele está muito alto no sangue e ele não entra dentro da célula. Doutora, meu nome é Eva, eu sou aqui do bairro São Sebastião. Gostaria de saber quais são os sintomas do diabetes. Os sintomas dessa doença, do diabetes mellitus, é urinar muito, beber muita água, perder peso, às vezes até alimentando mais, e fraqueza também. Mas lembrar que no início, a maior parte dos diabéticos não tem sintomas nenhum. Então é uma doença que inicialmente, nos primeiros anos, ela é assintomática. Por isso que é importante fazer o exame periodicamente. Olá, doutora Fernanda, eu sou o Fernando Augusto, do bairro Abadia. Gostaria de saber da senhora o seguinte, quais são os indivíduos que correm o risco de pegar a diabetes mellitus? Os indivíduos que têm maior risco de adquirir essa doença, é uma doença genética, mas tem relação com hábitos de vida, são os indivíduos obesos, que estão acima do peso, os indivíduos com pressão alta, que têm colesterol alto, triglicérides alto, as mulheres que tiveram filhos com mais de 4 quilos, os indivíduos sedentários que não fazem exercício, todos esses têm um risco aumentado, além daqueles que têm parente em primeiro grau, ou seja, pai, mãe, irmão ou filhos diabéticos. Doutora Fernanda, é o Fernando Augusto de novo, do bairro Abadia, e eu tenho mais uma pergunta para fazer. Quando se faz a cirurgia de tireoide? A cirurgia da tireoide é feita no caso do câncer da tireoide, mas também no caso de grandes nódulos ou aumento muito grande da tireoide, mesmo não sendo câncer, sendo benigno, porque esse aumento da tireoide pode levar a dificuldade de respirar, pode levar a uma dificuldade de engolir, de deglutir, e esse indivíduo é submetido para cirurgia para retirar esse excesso de tireoide que causa compressão. E em alguns casos também nós temos a cirurgia no tratamento do hipertireoidismo, quando a pessoa tem efeitos colaterais aos medicamentos ou alergia aos medicamentos, aí nós podemos encaminhar para a cirurgia. O hipotireoidismo é uma doença onde a tireoide funciona muito pouco, ou por um problema autoimune, ou até por uma cirurgia, após uma cirurgia. E a pessoa vai se sentir cansada, a pele fica seca, o cabelo fica ressecado, existe uma queda de cabelo, as unhas quebradiças, a pessoa tem um aumento de peso comendo menos, o apetite é diminuído, mas aumenta-se o peso. Pode haver um inchaço, não só das pernas, mas do rosto, um inchaço do corpo. O intestino fica preguiçoso, então o intestino fica preso, pode diminuir a quantidade de urina e causar uma sonolência intensa, com dificuldade de raciocínio, queda de rendimento escolar também nos jovens. O hipertireoidismo é uma doença onde a tireoide funciona muito, produz muito hormônio e o indivíduo começa a ficar irritado, nervoso, perde peso comendo mais. É uma doença que aumenta o apetite, mas faz perder peso. O intestino aumenta a frequência de evacuações, ou seja, o indivíduo vai mais ao banheiro, aumenta a urina também, pode aumentar a urina. Ao contrário do hipo, a pele fica mais sedosa, mas pode ter alteração, queda de cabelo também. O indivíduo dorme pouco, geralmente tem insônia, irritabilidade, nervosismo, podendo ter, em alguns casos, até quadros psiquiátricos. O indivíduo pode começar a ter alucinações, delírios, ou seja, ver coisas que não existem, ouvir coisas que não existem por causa dessa doença.
Os nódulos tiroidianos, eles são relativamente frequentes e a maior parte deles é benigno. Mas nós temos uma porcentagem aí entre 4% a 6% dos nódulos que podem ser um câncer da tireoide. Então é muito importante quando nós palpamos, né, o médico palpa um nódulo na tireoide ou tem uma dúvida sobre a palpação da tireoide, pedir os exames, nesse caso o exame de sangue, o ultrassom vão ser muito importantes para se tentar afastar ou verificar a necessidade de fazer uma punção para afastar o diagnóstico de câncer. Outra importância dos nódulos é que alguns nódulos podem causar hipertireoidismo. Então, o restante da tireoide pode ser saudável, mas aquele nódulo ele pode estar causando hipertireoidismo com todas as manifestações e consequências do hipertireoidismo. Muito bem, está aí a doutora Fernanda Magalhães explicando direitinho os cuidados que você tem que ter com relação à sua saúde, especialmente no que tange a diabetes, né, e a glândula tireoide, todos os cuidados que ela precisa ter. Nós também fizemos uma matéria, mudando completamente de assunto aqui no nosso Vídeo Repórter, nós fizemos uma matéria muito interessante sobre, e essa vai especialmente para você que é produtor rural, né, sobre a produção de leite orgânico. O que é isso? Como é que se faz para produzir leite orgânico, né? Que é aquele leite onde o gado não tem contatos quase com insumos químicos, principalmente na sua alimentação e no tratamento das suas doenças. Então eu vou chamar você para ver comigo de novo essa matéria que nós fizemos na Fazul em Uberaba, lá com a Luana, sobre produção de leite orgânico, que é uma pesquisa muito bacana e nós vamos ver agora aqui no nosso Vídeo Repórter. Vamos nessa? Então vem com a gente. Vamos juntos aqui no nosso programa de hoje. Se liga. Mudança de mentalidade, formando nas novas gerações de produtores rurais, através de jovens estudantes das ciências agrárias, a ideia de uma produção mais natural e saudável em prol da saúde animal e humana. Foi com esse pensamento que a empresária e pecuarista Luana Barros, em parceria com a ABCZ e a Fazul, criou o projeto Leite Orgânico. Com a cessão de uma área de 7 hectares dentro da Fazenda Escola da Faculdade, em Uberaba, ela começou há 2 anos uma parceria que já mostra sinais de sucesso. Natural da cidade de Naviraí, no Mato Grosso do Sul, onde a família conduz negócios na pecuária de leite e corte com um rebanho com mais de 3.000 cabeças, Luana Barros hoje se dedica a fazer da gestão inteligente, prática e saudável do agronegócio uma realidade. O trabalho diário aumenta no manejo dos animais, mas em contrapartida há também outros ganhos que o produtor pode obter. Aqui a gente trabalha com uma ordenha só no período da manhã e os animais mamam nas vacas lá por volta das 3, 4 horas e depois aparta para o leite do dia seguinte das 6 horas. Quando eu falo que aumenta o trabalho, talvez alguma doença que dá na vaca, talvez a gente tenha que persistir em usar o remédio 1 ou 2 vezes, as pomadas, as tinturas. Daí é onde aumenta o trabalho, mas aumenta o amor também do animal até com a gente. O animal, sem dúvida, o animal orgânico, ele é muito mais dócil que qualquer outro animal. No manejo orgânico do leite, as pastagens são item fundamental e seu manejo adequado pode fazer a diferença na hora de se obter o melhor resultado. Sim, na seca a gente faz a silagem do milho que nós mesmos produzimos no manejo orgânico, mas as nossas pastagens são todas adubadas com esterco orgânico mesmo, produzidos pelos nossos próprios animais. E é isso. A gente defende a ideia de que uma vaca de leite orgânica, ela tem que dar 3 bezerros ano. Daí o pessoal fala como isso. Então a gente fala que é o próprio bezerro, o leite e seu esterco, que para nós aqui está valendo ouro para adubar nossa terrinha. A adubação das pastagens, como você falou, é feita com o próprio esterco do gado aqui, é isso?
O esterco ele vai para uma certa compostagem, depois a gente devolve ele para a terra, depois que a vaca ficou no piquete, lá seus 20, 23 dias, daí a gente faz uma roçada e devolve o esterco para a terra. O tratamento homeopático em animais é um dos principais diferenciais do projeto Leite Orgânico e está acessível à maioria dos produtores. Há 12 anos atrás não era conhecido a homeopatia ainda em animais. Então a gente teve que buscar formas para tratar nossos animais sem poder usar medicamentos convencionais que deixassem resíduo no alimento. Então o que fizemos? Nós buscamos as plantas. Do mesmo jeito que as plantas usam no tratamento humano, a gente buscou elas voltadas para o animal. Hoje, nossas principais ervas são a terramicina, planta, que ela é o nosso desinfetante e cicatrizante, o bálsamo também usado muito, como a gente mexe com o gado gir, ele combate muito a otite do animal, e o confrei também, que é nosso secativo e cicatrizante. E temos outras ervas, a babosa, a citronela, que é nosso pulverizador, ela é fantástica como carrapaticida, como repelente de mosca do chifre, ela é nosso medicamento principal. O trabalho do manejo orgânico começa logo no início da vida do recém-chegado bezerrinho. E isso se traduz em mais saúde para o animal ao longo da sua vida. E na outra ponta do processo da produção do leite orgânico, se vê o resultado final através da confecção de produtos como o queijo, fabricado aqui, que apesar de ser um pouquinho mais caro que os demais encontrados, ocupa cada vez mais espaço no mercado, devido à busca das pessoas em consumir alimentos naturais com menos riscos de se adquirir doenças. É a prova de que se pode produzir bem no campo, em propriedades de qualquer tamanho, com racionalidade e bem-estar, tanto para o animal quanto para o ser humano, que está na outra ponta da cadeia, fazendo assim economia e se obtendo lucros. Matéria sobre leite orgânico e como é bom saber que existem pesquisas sobre esse assunto, né? Legal. Bom, aqui no Vídeo Repórter agora nós vamos para a segunda parte da entrevista que foi feita com a advogada previdencialista, a doutora Patrícia Teodoro, falando sobre as reformas trabalhista, previdenciária, política, enfim, os assuntos que nós abordamos nesse bate-papo no nosso programa de hoje. Vamos conferir? Vamos nessa! Bom, já estamos de volta então aqui com o nosso programa Vídeo Repórter, que acontece aí na sua televisão nessa noite. Agradecendo mais uma vez a audiência de quem resolveu optar pelo nosso programa. Nós estamos também pela internet, nas redes sociais aí, participe. Quem quiser fazer alguma sugestão para a gente trazer algum convidado, para a gente formatar ou formular perguntas para os que estão aqui, é só ir no facebook.com/Clésio com K, Honorato com H, viu? Tem também o WhatsApp, que é o 999720096, tá bom? Eu me chamo Clésio Honorato e eu estou recebendo hoje aqui no nosso programa a doutora Patrícia Teodoro. Ela é advogada previdenciária ou previdencialista há mais de 20 anos. E agora nós vamos falar de reformas. Nós recebemos aqui pelo Facebook uma pergunta de uma das nossas espectadoras aí da rede social, né? Falando quando que vai começar, a Ana Brancarense perguntando quando vai começar a ser realmente implementada essa reforma. Daqui 120 dias o texto já estipulou a data, né, a partir da publicação, 120 dias. E ela falou alguma coisa acerca dos deficientes, né, a impactação disso. Dos deficientes. Exatamente. Eu não vi, Ana, eu não sou especialista em direito do trabalho, já vou deixar aqui claro. Tenho especialização sim pela PUC, mas não atuo. Muitos anos eu atuo na área previdenciária. Eu li o texto da reforma previdenciária e não vi ainda os impactos relevantes que isso possa acontecer. A não ser os acordos coletivos que podem ser feitos entre o patrão e o empregado
e um aumento muito da carga civilista, que é a autonomia da vontade entre as partes. Existia aí algumas medidas protetivas que o sindicato fazia essa atuação, né, para a proteção do trabalhador, e houve uma quebra desse princípio no texto normativo. Isso ainda vai ser fruto de alguns estudos, os especialistas vão dizer há inconstitucionalidade, não há inconstitucionalidade, isso fere o que a Constituição Federal traz como princípios vamos preparar aí, vai demorar um pouquinho. Vai ter uma guerra aí ainda para interpretar o texto legal em comparação ao texto constitucional. Doutora, eu já entrevistando você lá na rádio, nós discutimos sobre a necessidade ou não dessas reformas, principalmente a previdenciária, que é aquela reforma que mexe justamente, que incide nas conquistas, digamos assim, né, de anos adquiridas pelas pessoas, principalmente aquelas que trabalharam a vida inteira. Você continua com a mesma opinião? O Clécio continua com a mesma opinião. Eu queria deixar claro, não é que eu seja contra reformas. As pessoas quando falam seguro social, previdência social, eles têm que ter em mente uma coisa. A previdência social é um seguro social, mas um seguro. Sim. Então, quando você vai contratar um seguro ou vai se filiar a um seguro, mesmo sendo social, existem regras pré-estabelecidas. Existe uma fonte de custeio. Então, o sistema vai fazer um estudo atuarial daquilo que é possível pagar, do que não é possível pagar, e você entra jogando o jogo. Eu contribuí, estou com 20 anos aí contribuído, estou jogando o jogo, vou me aposentar com 35 anos se eu for homem. E pronto, estou jogando o jogo, estou pagando por jogo, já estou quase lá. Vamos supor aí que ele tenha 32 anos de contribuição, estou quase lá, e aí? Vem uma reforma, impacta a vida de todo mundo, e aquele que estava jogando o jogo direitinho, contribuindo, vai sofrer os efeitos desse impacto? Aí a crítica que nós fazemos, especialistas em direito previdenciário, é o seguinte: o governo veio aludindo que há um déficit da Previdência. Aí ele colocou lá a folha de salário como fonte de pagamento e a quantidade de benefício pago. Até existe um déficit aí quando se trata da previdência dos trabalhadores rurais, sim, mas que é suprida por outras contribuições que as empresas pagam. Então ele só coloca uma fonte. Ele diz o seguinte: olha, aquilo que vocês pagam da folha de pagamento não dá para pagar a Previdência Social. Mas ele não explica a população das outras fontes. Contribuição sobre o lucro líquido, por exemplo, receita de prognóstico, imposto sobre exportação, uma série de contribuições que fazem o bolo da Previdência Social chegar a mais de 700 bilhões de reais. Que é um superávit da Previdência. Aí, se nós colocarmos essas fontes com a receita, mesmo retirando a saúde, a assistência social e aí incluindo a Previdência, há um superávit. Isso os economistas provaram. Então, ele está com um problema na Previdência. Ele não conseguiu aprovar no primeiro instante. Provavelmente, ele vai ter uma dificuldade muito grande, porque ele vai ter que ter um quórum diferenciado para aprovar essa reforma. Existe uma CPI já que quer investigar se há ou não esse déficit da Previdência Social. Nós queremos saber, porque nós contribuímos para ela. Sim. Correto? E diante disso, verificar onde eu vou mexer, até onde eu vou mexer, o que eu posso fazer. Porque a reforma da Previdência é coisa séria. Você tem que chamar a população, mostrar números atuariais, abrir a caixa preta daquele sistema que arrecada, Sim, e a gente não sabe o que entra para ali. É dinheiro nosso, Clécio. É dinheiro de empresário, trabalhador, profissional liberal, político, dinheiro de todo mundo. Desde o brasileiro mais pobre até o brasileiro mais rico. Mais rico. Se comparar o sistema previdenciário com o mundo, também não é válido. A título de exemplo, você pega aí um país como a Noruega, que tem um sistema, fizeram uma reforma previdenciária, já tem uma idade mínima. Lá a Noruega, ela investe, e eles entendem isso como investimento. Aqui a gente entende como gasto. Sim. Já começou por aí. Eles investem na Previdência Pública 70%. O Estado investe. Aqui os empresários investem 30%, os trabalhadores 30%, o Estado teria que investir 30%, mas não investe 30%.
De vez em quando coloca ali naquele meio termo de arrecadação 12%, 18%, 17%, mas retira 30% por meio da desvinculação da Receita da União. Quer dizer, dá com a mão e toma com a outra. Não, toma e ainda fica devendo. Pois é, tá vendo? Então é uma coisa que vai longe ainda. Como que vai explicar a população? E aí, nesse meio todo, veio grandes nomes no cenário mundial. Maria Lúcia Factorelli, uma economista muito séria, que faz auditoria cidadã e é apartidária, não tem vínculo sindical com ninguém, faz palestra no mundo inteiro. Uma professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, acho que é Denise Gentil. Os grandes especialistas, eles foram a público, fizeram ali uma campanha no WhatsApp, nas redes sociais, esclarecendo e mostrando números à população. Hoje eu recebo clientes no meu escritório falando, não, eu vi um vídeo aí de uma economista e ela falou que não tem déficit, doutor. Olha aqui, com números exatos. O governo está em maus lençóis, porque as informações foram muito rápidas referente a isso. Então, a reforma trabalhista, ele conseguiu aprovar, precisava de um quórum menor. A reforma previdenciária, que impacta na vida do idoso, do doente, do trabalhador, essa ele vai ter dificuldade. Eu não tenho a menor dúvida referente a isso. Então, doutora Patrícia, por que você acha que esse presidente, que é um presidente que tinha apenas 2 anos pela frente, conseguiu complicar tanto a sua vida, sendo que ele poderia ter tocado em outros assuntos também tão importantes quanto, mas menos pesados para a população, né, com menos carga negativa, para ele, inclusive como presidente, poder tocar esses 2 anos? Por que você acha que ele resolveu fazer justamente o que a população tem dificuldade de entender, né? Ninguém aceita aquilo que não entende. É interessante essa sua pergunta, porque não foi só esse presidente. A questão da reforma da Previdência, ela vem desde a Constituição Federal, onde houve uma ampliação de direitos sociais, e já havia, né, essa falácia, tem déficit, precisamos reformar. Já houve várias reformas, havia aposentadoria por tempo de contribuição proporcional, ela foi retirada. Teve lá o direito adquirido garantido, mas ela foi retirada. Hoje, a partir da emenda constitucional 98, não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição para aquele que se filiou posteriormente à reforma. Sim. E outras modificações estruturais, a pensão por morte em 2015 passou a ter uma redução. Se a pessoa for casada há menos de 2 anos, recebe 4 meses. Então, ela passou a ter uma graduação conforme a idade. Já teve um impacto muito grande. Então, nós tivemos reforma da Previdência ao longo do tempo, feito de forma paulatina e assim mesmo com muita resistência, mas nós tivemos. Esse governo ele está com projetos estruturais que já estavam tramitando no Congresso, ele pegou projetos de anos atrás. Essas reformas todas, existe um plano do próprio PMDB, uma ponte para o futuro, que tenta a redução pontual de direitos sociais, é a figura do Estado mínimo. Vamos reduzir a carga tributária do Estado e deixar a população se autorregulamentar. Acontece, Clécio, nós temos um país muito complexo, nós temos aí brasileirinhos que moram na rua. Morrem na rua. O sistema de saúde que nós dependemos, o SUS, caótico. Grande parte da população não tem condição de ter plano de saúde. E uma escola que a Constituição determina um estudo universal, gratuito, e é necessário, porque nós ainda temos um nível de analfabetismo altíssimo. Então, nós temos problemas sociais, que não são problemas que tem na Noruega, são problemas que tem no Brasil, problemas de terceiro mundo. Justamente. Então, as políticas sociais não podem sumir. Só que nós temos, por outro lado, uma dívida pública estratosférica. Quer dizer, que compromete, sim. É um elo que não fecha, né? Não, aí ele está fechando, porque se eu tenho uma dívida pública, que eu preciso pagar os juros dela, e só os juros esse ano pode passar de 500 bilhões de reais, mas eu tenho uma previdência social que me dá de arrecadação cerca de 700 bilhões de reais,
Se eu reduzir dessa previdência e retirar direitos da população e reduzir do sistema, não falo só previdência, saúde, assistência, previdência, reduzir aqui para 200 bilhões de reais, eu jogo e pago a dívida pública. Só que aí nós temos um outro problema, nós temos uma dívida pública que cresce, que não é auditada, e aí eu convido quem estiver vendo pela internet, pela televisão, a Auditoria Cidadã, vai digitar no site, ver Auditoria Cidadã. Auditoria Cidadã. Auditoria Cidadã, vai pesquisar no Google Auditoria Cidadã, que vai ver documentos, comentários de como essa dívida pública cresceu de forma escondida, escusa, todos os anos ela cresce, é mais e mais empréstimo dentro do setor financeiro. Quem é que faz essa dívida, doutora? Essa dívida já surgiu há muitos anos. Quem faz essa dívida? São os nossos políticos. São eles. Eles... Mas eles têm ministério, eles têm escala de poder, em qual poder está esse político? Eu até falar que é os nossos políticos de uma forma não pedagógica, eu não estou agindo corretamente. A dívida pública é complexa. Ela já surgiu aí no passado, aumentou muito nesses últimos governos. Surgiu também de uma tentativa de se pagar uma dívida pública externa, que era muito alta e até de fato conseguiu. Hoje a nossa dívida pública externa não é o problema. Nós não temos um problema de dívida com a FMI, nós temos um problema de dívida pública interna. Mas para isso aumentou, impactou a quantidade de ativos que a gente teve, que foi para a mão de especuladores. Então essa dívida pública está na mão basicamente de 4 grupos: sistema financeiro, seguros. Sistema financeiro internacional ou nacional, ou os dois? Internacional e nacional. Os dois. O sistema financeiro no geral. Especuladores e poucos investidores. Quando nós falamos de especuladores, quem são? Você sabe? Aí é uma outra questão complexa economicamente. Porque são esses? Eu não tenho conhecimento em economia, mas eu vou tentar aqui dizer um conhecimento superficial. Só para que nosso público de casa saiba de que nós estamos falando. Quando a gente olha o planeta, o mundo hoje, nós olhamos de uma forma nacional. Eu moro no Brasil, vejo a minha bandeira e estou vendo o que está aqui dentro. Sim. Quando você fala nas maiores riquezas do mundo, aqueles 50, 60 que mais detêm a riqueza, independentemente da nacionalidade, se ele é americano, brasileiro, qualquer outro, ele olha o mundo de cima, de uma forma geral. Certo. E ele quer ganhar mais e mais e mais dinheiro. Então ele procura dentro dos sistemas periféricos aqueles países que lhe dá mais oportunidade de lucro. Tem mais por onde ele estar entrando para, entre aspas, estar investindo. Ganhando, investir, eu não sei se é a palavra, né? Eu falo especulação mesmo, porque investir é você trazer um dinheiro limpo. Vamos colocar o verbo certo. Explorar. Explorar. Como sempre o Brasil foi, desde Portugal. O Brasil e vários outros países. Como eu estou te falando, nós estamos vivendo uma era de globalização. É muito mais complexo. Quando você fala em previdência, você fala em economia. É preciso ter um conhecimento superficial de economia. O meu conhecimento é superficial de economia, eu não sou economista. Sim, igual o meu também. Mas, quando você fala em previdência, você fala em seguro, em saúde, em previdência social, você fala em setores estratégicos, setores de seguradoras médicas, seguradoras de seguro, área bancária. Então você fala, a título de exemplo, imagina quanto o setor bancário ganhou com os empréstimos dos aposentados. O sujeito ia lá, pegava 3 mil e pagava 12, 15 mil reais. Nossa. Isso ainda é vigente, né? O sistema, quando você fala em previdência social, você não fala isoladamente. Você fala num contexto globalizado. Aí você precisa ter um conhecimento um pouco maior de economia, de tributário, porque esses investidores, eles não veem o Brasil, investidores não, especuladores, eles não veem o Brasil daquela forma, eu vou lá, vou levar meu capital, vou montar uma grande indústria, contratar 5 mil funcionários. Não. Eles veem pela ótica da especulação. Eu vou pegar esse dinheiro, investir, comprar títulos, ver o que eu posso fazer dentro do sistema financeiro.
amarrar mais ainda, ganhar juros altíssimos daquilo. E cada vez mais esses países, hoje o Brasil é a 9ª economia do mundo, por exemplo, que é um país de terceiro mundo, é mais explorado. O nosso PIB, Produto Interno Bruto, aí vamos colocar, não sei se é isso, mas vamos colocar que seja 3 trilhões. A título de exemplo, não é que isso eu teria que olhar e eu não pesquisei antes de vir para cá. Metade, 1,5, é destinado para pagamento da dívida, 1,5 trilhões de reais. E disso, só com juros de dívida, nós pagamos anualmente também 50% do PIB. O problema da nossa dívida ser enorme não é nem o problema, tem países que devem mais que nós. Mas nós pagarmos o maior juro do mundo, esse é um problema. Quanto o Japão paga, sei lá, 0,5%. Isso aí significa, doutora Patrícia, que nós temos pouca representatividade ou menos, uma voz ativa menos eloquente. Eu acho que você falou certo. O brasileiro não tem representatividade. E nem um fórum para onde recorrermos, né? E mais o sistema financeiro tem representatividade. Tanto que está correndo atrás para que essas reformas passem de uma forma muito rápida. Então alguém tem representatividade nesse Congresso. Quer dizer, pelo que você está dizendo aí, vai passar dificilmente. Se não passar na questão do Congresso junto ao Senado, ou seja, se a PEC não passar e transformar em lei, não for votada, ela vai por medida provisória. Isso o presidente já assinou. Quer dizer, é a canetada do presidente que vai fazer valer. Mas, por exemplo, vamos contar com a possibilidade aí, nós estamos quase chegando no final, vamos com a possibilidade de que, mesmo na canetada, se faça valer, né, a palavra do presidente. Existe como, através de uma pressão popular, né, digamos assim, maior do que a que nós já tivemos, as manifestações maiores do que nós já tivemos, mesmo pela rede social, existe como diminuir, né, essa perda, ou essas perdas, tanto para homens quanto para mulheres, aí, naquilo que eles já pagaram, para que a pessoa possa aposentar, não do jeito que eles queriam, ou que eles propuseram, mas de um jeito que seja mais justo e que caiba dentro da vida de cada cidadão. Eu penso, eu como brasileira, especialista no assunto, eu quero saber o que acontece dentro da Previdência. Eu quero que o governo venha e abre para uma auditoria externa os números. E essa auditoria externa... Eu nem no Brasil, acho que é externa. De outro país. Com economistas, com professores das universidades aqui. Existe esse tipo de auditoria? Mas precisa, não, uma sugestão, precisa ter. Que seja uma auditoria externa mundial confiável? É possível contratar auditores externos, isso é plenamente possível. Se abrir a numeração... Sem ser para inglês ver. Olha, mas Clésio, a questão numérica não tem como você manipular. Se apresentar as contas, o que entrou e o que saiu, de forma transparente, não tem como você manipular. Matemática é algo muito exato. É exato. Então, se apresentar a numeração, numa auditoria, a gente vai saber realmente o impacto que a Previdência pode ter daqui a 100 anos, o que nós precisamos de reformas estruturais e o que nós podemos fazer para conservar um sistema que é um dos melhores que nós temos no Brasil, que mais distribui renda. A fome, a pobreza, ela reduziu significativamente com esses benefícios da Previdência Social. Cidades pequenas têm economia movimentada por aposentadorias, empregam, faz a economia girar. Pequenas empresas familiares e tudo mais, né? E até prefeituras. Nós temos reforma da Previdência, reforma trabalhista e reforma política. Tem mais alguma reforma? Reforma tributária. Ele aumentou aí, né, uma série de tributos, a população aceitou de uma forma espetacularmente pacata, até né? A gente silente. Discutia aqui antes de entrarmos no ar aqui, o pessoal que está acompanhando aí, se o brasileiro não está bebendo alguma coisa na água para ser tão passivo, para aceitar. Cadê aquela população brasileira que foi lá no Congresso, quase entrou dentro do Congresso? Será que mudou de país, né, doutor? Complicado. São 4 reformas primordiais. E o que assusta, Clésio, é que todos os dias eu vejo aí os jornais
a internet, os jornais online, e eu percebo o seguinte, que a compra tá grande, né? Bilhões para emenda parlamentar, bilhões para partido X, os jantares milionários, houve uma compra aí de carros de luxo pelo Senado, um impacto financeiro absurdo em momento de crise, ou seja, você faça a sua parte, reduza seus direitos e a minha eu não vou fazer. O presidente da República viajou semana passada para o G20 num avião novo. Na verdade, um avião é novo, mas é uma empresa de fora, americana, me parece, que o governo freta o avião, né, com combustível caríssimo para poder fazer essas viagens sem ter que ficar parando. Porque o Aerolula tinha que fazer escalas, né? Ele tinha uma, digamos assim, capacidade menor. Eles não freiam os seus gastos e querem que nós façamos isso. Então, como que você vai acreditar nessa crise? Como que a população brasileira... Querem que nós paguemos a conta, inclusive, através do combustível, contas que fizeram com a Petrobras, né? E o aumento do combustível é terrível, né? Porque ele impacta toda uma cadeia produtiva, alimento, remédio. O aumento do combustível a longo prazo para a população brasileira ela é sentida de uma forma muito cruel, principalmente para a população mais humilde. Bom, é uma discussão longa, doutor. Eu quero agradecer pela sua vinda aqui. É lógico que ficou muito para ser discutido ainda, mas desde já refazer o convite para que você esteja vindo aqui ou venha para a gente poder continuar essa conversa. Porque... Agradeço o convite, é uma conversa mesmo, justamente, né? De dois brasileiros aqui, como quem está nos vendo, também indignados com essas modificações. Eu nem digo... Eu estou tão indignado que eu não vou abastecer hoje nem amanhã. É uma forma interessante, né? Tem muita gente que está nos vendo aí, né, que não vai andar de carro. E aqui no Brasil a gente usa muito o carro, essa questão, todos os países europeus usam muito o sistema público, né? É uma hora da gente exigir melhoria nesse sistema público, a gente quer usar o sistema público. Justamente. Queremos usar o sistema público. De transporte coletivo. De transporte coletivo, exigir... Sistema público de saúde. Sistema público de saúde. Não é justo. É um direito nosso. É um direito nosso. Vamos continuar lutando por isso, doutor. Vamos sim. E a você que nos acompanhou aqui pelo programa Vídeo Repórter, eu quero agradecer demais a sua participação, a sua audiência. A gente volta aí em outros horários aqui na programação e um novo programa acontecendo na próxima semana. A todos, boa noite, obrigado. Até lá. Boa noite, obrigada.